Olá, boa noite. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje, pré-feriadão. Eu sou Tainá Aguilar, sou médica obstetra e hoje o nosso tema é violência obstétrica disfarçada de ajuda. Esse foi um tema sugerido pelas alunas do curso Obstetrícia Raiz e também na caixinha que eu deixei aqui essa semana. E nós recebemos hoje, na caixinha também, algumas frases aí de violência obstétrica disfarçada de ajuda que a gente ouve todos os dias e que é muito difícil para nós profissionais que prestam uma assistência respeitosa e baseada em evidências para as pacientes lidar com isso, né, no ambiente de trabalho. Então, uma aluna essa semana falou: nossa, estou com muita dificuldade para lidar com os próprios membros da equipe que fazem muitas violências obstétricas disfarçadas de ajuda. E isso me deixou até tonta, assim. Falei, é essa frase aí mesmo, violência obstétrica disfarçada de ajuda. E, na verdade, quando a gente institui um serviço que é baseado na humanização do parto e nascimento e que prega uma assistência respeitosa, a gente acaba vestindo os nossos velhos hábitos com uma nova roupagem, né, para meio que esconder ali hábitos antigos, práticas antigas e que na verdade são danosas para as pacientes. Muitas vezes elas nem sentem isso, né? Porque a gente faz ali com tanto jeitinho, com tanto cuidado, que acaba que as pacientes nem percebem. Outras percebem e ficam receosas de falar. Então, temos muitas coisas envolvidas aí nesse tema. Então, sejam muito bem-vindas. Quem tá aqui agora, né? Véspera de feriadão. Obrigada pela presença. Me contem aí se vocês estão ouvindo bem. Se tá tudo certinho com a live. Vocês podem interagir, eu acho que hoje vai ser um bate-papo super legal. E vou responder aí algumas perguntas, tá? Vou falar aqui também o que as pessoas mandaram na caixinha aí de hoje. E bom, uma das coisas que muito incomoda, né, que eu recebi de 2 pessoas é o famoso puxo dirigido. Vamos lá, mãezinha, faça força de fazer cocô. E às vezes essa frase ela vem um pouco mais agressiva, né? Que a gente que tem consciência disso percebe. Algumas pessoas não, acham que realmente a pessoa que está fazendo isso está ajudando. E às vezes a própria pessoa que está fazendo, ela acha que está ajudando a paciente, né? Porque a equipe técnica, na verdade, foi treinada para intervir. Não fazer nada no parto, ficar só olhando a mulher parir, parece que gera um ciricutico ali nas pessoas, um desconforto terrível, que parece que ela não tá trabalhando, né? Então, se ela ficar calada, ela acha que, sei lá, alguma coisa vai acontecer e que aquela mulher que tá parindo precisa que ela fale alguma coisa, que ela faça alguma coisa. E muitas vezes isso mais atrapalha do que ajuda. Afinal, um parto que tá ocorrendo tudo bem, que não tem nenhuma intercorrência, ele não precisa de nós. A gente está ali para garantir a segurança, o conforto e o cuidado com essa paciente. Isso significa fazer com que o ambiente esteja calmo, tranquilo, seguro, se atentar aos sinais vitais da mãe e do bebê, oferecer conforto, posições de conforto, métodos não farmacológicos para alívio da dor. Mas o máximo que a gente puder ficar calada, a gente vai ficar e responder só o que nos for perguntado e olhe lá. Então, claro que se a gente precisar fazer alguma intervenção ou se tiver alguma coisa que não tá legal, a gente precisa orientar essa família com a voz baixa. Por que às vezes as pessoas falam: nossa, doutora, sua voz é tão calma, você transmite tanta calma? Gente, eu já cansei de falar aqui, eu não sou calma. Eu não sou esse docinho que vocês acham que eu sou. Mas eu tento, e na verdade isso é uma coisa minha mesmo. Meu tom de voz é assim, o meu tom de voz é tranquilo, eu falo baixo,
eu não gosto muito de barulho. E quando eu vou entrar em contato com uma paciente que está em trabalho de parto, aí que meu tom de voz é mais baixo e mais calmo ainda. Porque a pessoa que ela confia naquele cenário é o profissional da saúde. Então, se você chega falando alto, agitada, acendendo a luz, abrindo a porta, você já vai causar um estranhamento e uma tensão naquela pessoa que está parindo, que isso pode, inclusive, atrapalhar todo o trabalho de parto dela. Então, eu trabalho com algumas pessoas que às vezes eu falo, pelo amor de Deus, fala baixo, 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 por favor, para de gritar. Porque se isso me irrita, imagina a pessoa que está parindo, que ela precisa de introspecção, ela precisa se conectar com o corpo dela, ela precisa produzir hormônios do amor, da felicidade e do prazer. Como que ela vai produzir esses hormônios em um ambiente totalmente estressante? Então, isso vai totalmente contra a fisiologia do parto. E muitas vezes a mulher está no período expulsivo e a força que ela precisa fazer é o corpo dela que manda, não é você. E você não sabe mais que a natureza, né? Então, a pessoa que vira para a pessoa que está parindo e fala, você não está fazendo a força certa, não está ajudando. Prende o ar e faz força de cocô. E isso ainda segurando a cabeça da paciente para forçar ela a olhar para baixo e fazer uma valsalva gigante. Isso, gente, é de uma agressividade que, assim, quase que pode se assemelhar à manobra de Christeller, sabe? Então, assim, por favor, pare de fazer isso. Se você quer ajudar a mulher, se você acha que o puxo dela não está sendo eficaz, sugira troca de posição. Posições verticais, porque se você tá fazendo isso, levantando a cabeça dela e mandando ela fazer força de cocô, prender o ar e fazer força, é porque ela tá deitada. Se ela tá deitada, é a pior posição para parir, tá? Então, se você quer ajudar, ofereça posições verticais, 4 apoios, ficar de pé, banqueta, especialmente a banqueta invertida, que aumenta mais o diâmetro da pelve, ajuda essa mulher a fazer um puxo melhor, mas mandar ela fechar a boca e fazer força, isso vai totalmente contra a fisiologia da contração do período expulsivo. Então, as pessoas que fazem isso estão atrapalhando. E quando a pessoa faz valsalva, que é trancar a boca e fazer força, ela para de respirar. E quando ela para de respirar, ela faz uma acidose, né? Tanto que às vezes as pessoas ficam tontas quando fazem valsalva. Porque elas param de respirar, elas fazem uma acidose. E se a mãe faz acidose, o feto também faz. Então, você está reduzindo a oxigenação fetal. E você está propiciando um nascimento de um bebê que pode nascer necessitando de reanimação neonatal, tá? Então, muito ajuda quem não atrapalha. A pessoa sabe fazer força, ela tá parindo. Muitas vezes ela pode estar cansada, exausta, e não é mandando ela trancar a boca que você vai ajudar, tá? Então, posições verticais, às vezes a paciente está muito cansada, exausta, a gente pode fazer o cabo de guerra, né, com o lençol. Então, quantas vezes eu boto o lençol na minha cintura, dou para a paciente puxar, às vezes ela apoia o pé na minha coxa ali, eu puxo junto com ela, por isso que eu malho, sou forte, pego peso para conseguir ajudar as mulheres em trabalho de parto a fazer força. Às vezes a gente precisa disso, precisa do físico para trabalhar. E eu sempre falo isso com as minhas colegas, as alunas, que primeiro a gente precisa cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Eu já vi vários colegas falando, eu não assisto parto vertical porque eu não aguento agachar para pegar o bebê. Isso daí é um problema que você tem que resolver, né? A gente não pode limitar a posição da paciente, que ela escolher, porque a pessoa que está acompanhando o parto, o profissional, não consegue se agachar para pegar o bebê. Então, assim, esse não é um problema da paciente, sabe? Então, a gente tem que se cuidar, tem que malhar mesmo, tem que dormir na medida do possível, bem, tem que descansar, tem que comer direito,
porque a gente também faz força, trabalha muito, né? Eu já peguei bebê em tudo quanto é posição que vocês possam imaginar, só de cabeça para baixo que ainda não, mas estamos aí esperando esse momento. Então, o nosso papel é favorecer o parto, né? E às vezes os alunos de medicina já chegam para o estágio mandando a mulher fechar a boca e fazer força de cocô. Então, a gente está ensinando as pessoas que estão chegando agora a orientar, puxa o que já é errado, e orientar da pior forma possível, tá? Então, sim, a gente pode fazer uma acidemia fetal, a gente pode fazer um estado fetal não tranquilizador, a gente pode aumentar as chances de laceração grave, aumentar as chances de distúrbios depois do períneo dessa mulher, porque a manobra de Valsalva, que é essa de fechar a boca e fazer força, às vezes o período expulsivo que estava ali vindo de uma forma fisiológica, gradual, lenta, que é o esperado desde que o bem-estar fetal esteja preservado, e o seu papel é justamente esse, garantir que o bem-estar fetal está preservado. Então, garantir o livre posicionamento dessa mulher e auscultar o BCF, é isso que você tem que fazer no período expulsivo. E se esse bebê tá bem, a gente tem todo o tempo do mundo para esperar, né? Então, assim, a gente não tem pressa, a gente não precisa fazer isso. E às vezes um bebê que tá descendo de uma forma lenta e gradual, distendendo esse períneo e voltando, distendendo esse períneo e voltando, para fazer com que a musculatura perineal se adapte ao polo cefálico, vai lá e o profissional manda a pessoa fazer força, toda a força do planeta, e aí vem o polo cefálico de uma vez e faz uma laceração grave, tá? Então, isso eu tenho propriedade para falar, porque o meu TCC, o meu trabalho de conclusão da residência, na verdade, foi sobre isso. E tem associação do puxo dirigido com a incidência de laceração perineal grave. Então, isso é uma iatrogenia, né? Uma laceração que a gente mesmo que causou. Então, a gente precisa entender que muitas vezes o que a gente faz, pensando que está ajudando, está atrapalhando. Tá, e como que eu vou saber se o que eu estou fazendo está ajudando ou atrapalhando? Estudando, né? A gente precisa se atualizar, estudar sobre fisiologia do parto, estudar sobre o período expulsivo, estudar sobre garantia ali do bem-estar fetal e materno nesse período. Então, não adianta querer acelerar as coisas de uma forma desnecessária. E se a gente não tem o bem-estar fetal preservado e esse bebê precisa nascer rápido, ou a gente vai optar por um parto vaginal instrumentado, a vácuo ou fórceps, ou a gente vai indicar uma cesárea. Não é fazendo Valsalva que a gente vai ajudar, muito pelo contrário. Se esse bebê já está em um estado fetal não tranquilizador e a gente ainda faz isso, a gente vai piorar a situação de nascimento desse bebê. Então, por favor, trancar a boca para fazer força de cocô nunca mais. Se você tá me assistindo e faz isso, tá passando a hora de mudar, tá certo? O cabo de guerra é fantástico. E hoje, com as macas PPP, que a gente tem o arco, né, que a paciente pode segurar e puxar ali para ela, isso ajuda demais, assim, demais mesmo. Eu tive uma paciente que ela teve um parto pélvico, foi um parto bem delicado, assim, cansativo mesmo para ela estava muito exausta no período expulsivo. E a posição ideal para atender parto pélvico é a posição de Gaskin, que é de 4 apoios na cama. Só que ela simplesmente não conseguia fazer força nessa posição, ela estava muito cansada. E aí a gente mudou a posição, ela apoiou os pés no arco, ficou deitada de lado, apoiou os pés no arco, segurou aqui com a mão cruzada com o parceiro dela. Eu orientei essa posição, falei, dá a mão para ela e vamos fazer força. E assim, ele fazendo força de um lado e ela do outro, um cabo de guerra mesmo, o neném nasceu. Então, a gente precisa entender de fisiologia, a gente precisa entender de anatomia, a gente precisa entender de cinética mesmo ali do trabalho de parto para que você oriente coisas que realmente vão funcionar e que não vão atrapalhar este processo.
Então, alguns partos, geralmente, algumas vezes, algumas posições são melhores, né? Mas às vezes a paciente não quer, ela não consegue, ela não tolera. E a gente tem que se virar nos 30 e dar o jeito, dar os seus próprios pulos, né? Então, a gente tem que saber muito. E obstetrícia, a gente tem que revisar sempre, porque às vezes, em qualquer área, né? Se a gente não revisa, se a gente não estuda, a gente acaba se deixando levar por ideias que são socialmente convencionadas, achando que aquilo ali é normal, tá? Outra coisa que falaram aqui, que também é muito sobre isso, né? Sobre esse período expulsivo, tem muitas coisas sobre o período expulsivo, massagem perineal ou proteção de períneo no expulsivo. Nossa, isso também me irrita muito, assim. Eu estudei muito sobre laceração e eu estudo muito sobre laceração, porque é uma coisa que as mulheres têm muito medo no parto. Eu também tenho muito medo quando eu tiver um parto. E, modéstia à parte, eu sei suturar bem uma laceração, eu sei reconhecer, e proteção perineal não protege contra lacerações, tá? Então, as lacerações graves, né, que são as que a gente se preocupa, de 3º e 4º graus. Proteção perineal não mostrou evidências de que realmente protege o períneo dessa mulher. Assim como eu chamo de maestro, tá? O maestro do expulsivo, que fica ali no períneo da mulher, né? Massageando ali no período expulsivo, achando que isso vai ajudar. Gente, a mulher já tá com a cabeça da criança passando na vagina dela. Ainda chega um profissional e mete a mão lá para fazer uma massagem. Gente, eu acho que as pessoas não se colocam no lugar da parturiente, sabe? Isso deve ser um incômodo que eu não tenho nem como mensurar, porque eu nunca passei, espero não passar por uma massagem perineal no expulsivo. E, pasme, isso também não protege de laceração. Assim como eu já vi as pessoas jogarem vaselina no períneo ou no polo cefálico ali que tá coroando, fazer massagem para prevenir laceração ou facilitar a passagem do bebê. Assim, de onde que as pessoas tiraram isso, né? Não tem a menor justificativa. E às vezes as pessoas fazem algumas analogias, né, associações ali, acham que tá ajudando, mas não tá ajudando, não tem nenhuma evidência científica de que tenha que fazer isso. Guarde, senta em cima da sua mão. Eu falo que um dos principais papéis nossos da obstetrícia, assim, dos profissionais, é aprender a sentar em cima da própria mão, porque sua mão solta pode atrapalhar o parto. Só tire a bunda de cima da sua mão quando você for auscultar o bebê, ou dar a mão para a parturiente. Fora isso, não mexa no que está quieto, porque a gente pode atrapalhar o processo. Além disso, a vaselina, cheia de petrolato, cheia de substância química, né, para ter contato com o bebê que está passando ali pelo canal vaginal. Assim, se a gente não usa mais shampoo com petrolato, parafina, por que a gente vai passar isso no canal de parto onde o bebê está passando? Até para o toque vaginal, não é o mais recomendado, né? O que a gente recomenda mesmo são os lubrificantes à base de água. Eu me formei no SUS, toda a minha formação foi no SUS e eu nunca tive contato com hospitais particulares que têm isso, mas eu soube que em alguns hospitais particulares tem, alguns colegas contaram e eu fiquei chocada que em alguns hospitais as mulheres quando chegam para internação, elas ganham um tubo de lubrificante à base de água, o Camed convencional à base de água, só para ela. Então, quem for tocar a paciente, usa o tubinho ali dela, de Camed, toca, tá? E assim, isso é fantástico, eu achei incrível. Inclusive, para o meu parto, eu vou levar o meu Camed. E isso é uma coisa que, inclusive, eu gostaria já de orientar para as minhas pacientes. Mas, quando a gente orienta uma coisa nova, as pessoas já olham com olhos de julgamento, né? Achando que é brincadeira, ou que é, sei lá, estrelismo, ou que a pessoa tá querendo demais, ou tá se achando demais.
Enfim, é muito delicado isso, mas não, é uma questão de segurança pessoal mesmo. Porque às vezes o frasco tá ali há dias, né, de vaselina, ou às vezes a gente não tem gel pro ultrassom. Então, assim, é isso. O mais recomendado é fazer o toque vaginal com o lubrificante à base de água mesmo. Então, não se assustem quando alguma paciente chegar com o tubinho de Camed dela e pedir e escrever no plano de parto dela que ela só gostaria de ser tocada com o próprio lubrificante dela, né, para proteção dela mesmo. Então, e do bebê. Então, isso é um ponto muito importante aí que a gente faz. Eu já vi pessoas jogarem também clorexidina na vulva para tocar, enfim. A clorexidina degermante, ela tem muita substância química que irrita a vulva da pessoa e isso pode causar alergia severa. Eu já vi pessoas com a vulva assim com alergia muito severa mesmo depois do uso da clorexidina sem lavar direito. Então a gente tem a clorexidina degermante e tem a aquosa que a gente usa para tirar ali o excesso. Então, assim, na vulva, utilizar a aquosa, né? Então, ela não vai ser usada para lubrificar o seu toque. Késia Frois, eu sempre levo o Camed. Que massa, Késia! Você é enfermeira? E trabalha onde? Fala de onde? Eu nunca vi isso no SUS, sinceramente, nunca vi. E umas colegas que trabalham no particular que me falaram isso, né? Que elas sugerem para a paciente, a própria paciente leva, ou alguns hospitais fornecem o tubo fechado ali para ela. Ah, não usou tudo, leva para você, para sua casa, para você usar. Então eu achei isso assim incrível, fantástico. Eu acho que a gente pode aderir, né, para a segurança mesmo da paciente. Então, muito legal. Fala aí pra gente de onde você é e qual a sua área de atuação. Enfermeira obstétrica e doula. Acompanhe o parto em... Ficou faltando essa parte. Vamos esperar a Késia falar aí de onde ela é. Mas pro meu parto eu vou levar o meu também. Assim, quando a gente leva para dividir com outras mulheres, tá, tudo bem que a gente... equipe particular em Santo Antônio de Jesus, que massa, que ótimo, aqui na Bahia, ó, que legal. E é isso, né, equipe particular. Mas eu acho que, assim, é uma coisa que a gente deve aderir mesmo e sugerir para cada uma levar o dela. Até porque se a gente usa, passa ali o dedo, aí usa na paciente, depois usa na outra, por mais que a gente troque de luva, não é uma coisa assim que é tão legal quanto se cada uma tivesse o seu, né? Mas no SUS não é assim que funciona. Tudo bem, a gente sempre troca de luva para tocar nas pacientes, lavar as mãos e tudo mais, mas é um frasco que tá ali, né? E enfim, acho que essa é uma coisa que a gente pode melhorar bastante aí. Outra coisa que falaram aqui também, que não gostam, é toques repetitivos para ver mesmo se a mulher tá no período expulsivo. Gente, isso é um clássico, que é muito triste, assim, né? Primeiro, que o toque vaginal, ele nos dá pouquíssimas informações. E a gente já sabe que a gente não deve fazer toque vaginal repetitivo. E assim, às vezes as pessoas só querem saber a dilatação, mas elas não sabem olhar a posição que o bebê tá. Elas não sabem a altura da apresentação. Elas não sabem a consistência do colo, o apagamento do colo. Mal olha se a bolsa tá íntegra ou se tá rota. E fica tocando o polvo, né? Então, assim, às vezes, só pode mudar de setor com 4 centímetros. Ou, porque aqui, né, a gente tem que saber se realmente acabou de tocar no outro setor para trocar de setor. Não, mas quando a gente admite, a gente também tem que tocar. Qual sentido que tem? Não, mas como eu estou assumindo agora a assistência, eu que tenho que saber, examinar a paciente para saber como tá a evolução do trabalho de parto dela,
né? E aí, às vezes, o colega fala, não, tá em período expulsivo. Ah, não, mas eu tenho que tocar pra saber se tá mesmo. Aí tocou, aí beleza, a mulher fez 2 puxos, a pessoa saiu da sala, foi atender outra paciente, a paciente ficou lá só, né, e tal. Ela volta daí, sei lá, meia hora, 1 hora, toca de novo. Só pra saber se tá nascendo, né? Então, assim, não existe essa recomendação na literatura de ficar tocando a pessoa para tirar dúvidas se está nascendo ou não. Existem formas indiretas de avaliar a evolução do trabalho de parto, e eu sempre falo isso para as minhas pacientes quando elas vão fazer o plano de parto delas, né? Que elas perguntam lá sobre a frequência do toque, que a Organização Mundial da Saúde recomenda que seja feito de 4 em 4 horas no trabalho de parto ativo, justamente porque a gente não tem muitas evidências sobre a influência do toque vaginal na evolução do trabalho de parto. Não adianta a gente tocar, por exemplo, uma paciente, não, tá com 6 centímetros, beleza. E aí ela para de contrair totalmente, não adianta você tocar daqui 4 horas, porque não vai ter evoluído, né, a dilatação, porque a gente precisa de contração. Então, a gente tem que entender este processo do trabalho de parto para você fazer um exame físico que vai mudar a sua conduta. Então, tocar por tocar, foi-se o tempo, né? É a mesma coisa do que faziam antes dessa recomendação da OMS, que o povo tocava de hora em hora, de meia em meia hora, 5 pessoas tocando a paciente, só para ver se estava evoluindo. E assim, não dá, sabe? O desconforto que a gente causa, né? Não, é só pra gente ver aqui como é que tá. E ainda faz a mulher deitar, às vezes ela tava no chuveiro, sei lá, em outra posição. Faz a mulher deitar novamente para um toque de repetição. Isso não vai mudar a conduta, né? Então, assim, algumas vezes, tá demorando o período expulsivo, eu quero ver se esse feto tá assinclítico, se ele tá defletido, se ele tá insinuado ou não na pelve, em que como que ele tá fazendo a rotação. Se você souber examinar isso, tudo bem, né? Você fazer um toque ali que eventualmente vai mudar a sua conduta. Você vai sugerir uma outra posição para a mulher para facilitar a rotação desse bebê, vai fazer alguma posição de spinning babies. Aí sim, mas ainda assim a gente precisa entender que o toque vaginal é um exame muito invasivo, muito doloroso às vezes. Por mais que a gente tente fazer com cuidado, com delicadeza, alguns toques são muito difíceis, podem gerar muita dor e desconforto. E às vezes ela já está com dor, né? Tá ali no período expulsivo, e a gente vai piorar a dor dela, porque sim. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar se isso vai mudar realmente o desfecho, se isso vai influenciar ali nesse processo e evitar essas intervenções desnecessárias. Quem mandou isso foi uma doula. E às vezes, o que eu percebo é que às vezes a enfermeira toca a paciente, não tá perto de nascer, e sai do quarto, né? Porque às vezes elas têm outras coisas também para fazer, tem outras pacientes, o sistema é sobrecarregado, tá? Tudo isso aí a gente sabe. Mas aí ela volta pro quarto e toca de novo para saber se tá nascendo mesmo ou não, se ela pode sair. Então, assim, não justifica, né? Não justifica. Eu me coloco muito no lugar dessas mulheres, porque eu quero parir também. E eu não vou gostar, não, assim, de ficarem me tocando à toa, sinceramente. E eu acho que a gente não deve, e às vezes a paciente reclama, às vezes ela recusa, e aí já a paciente está recusando o exame físico, eu não entro mais neste quarto. E vira um escarcéu, né? Então a gente precisa ir abaixar a bolinha, né? Entender que quem está parindo é a protagonista, sim, o protagonista não é a gente, não é a equipe assistencial, o protagonista é a mulher. E desde que aquilo que ela está decidida, né, que ela escreveu no plano de parto dela e que ela recusou no momento, desde que aquilo não coloque em risco a vida dela ou a vida do bebê, de verdade, tá? De verdade. Eu não tô falando aqui pra você mentir e falar, se você fizer isso, seu filho vai morrer, ameaçar as pessoas, não. Tô falando de verdade, né? Não, eu tô com estado fetal não tranquilizador, acho que eu preciso de um parto vaginal assistido e eu preciso tocar para avaliar, traçar minhas próximas metas, né? As condutas que eu vou tomar.
Se for isso e a paciente negar, é a hora da gente ter uma conversa franca com ela. Olha, fulana, está acontecendo isso, isso e isso, eu não estou satisfeita com a ausculta do seu bebê. Pode ser que a gente precise adiantar o nascimento e eu preciso te examinar agora para saber o que a gente vai fazer. Então, a gente precisa orientar para a pessoa, explicar para ela o motivo daquela intervenção. Agora, se for para ver se está nascendo, realmente não precisa tocar, né? Agora, se você quiser realmente fazer uma intervenção necessária, aí sim, tudo que é muito bem justificado, que a paciente entende que você está fazendo para o bem dela e para o bem do bebê, ela não vai se negar, né? Então, isso é muito da conversa e de como a gente coloca isso para a paciente. Ela não é obrigada a saber o que você está pensando e quais são os próximos passos da sua conduta. Então, vamos tentar ser mais gentis, né, nesses processos aí com as mulheres. Vamos aqui para as próximas, né? Essa aqui foi uma paciente que mandou: se esse menino tiver muito pesado, eu não vou fazer seu parto normal. Essa pessoa lutou muito pelo parto dela. Ela teve uma cesárea anterior por um bebê gig grande para a idade gestacional. O bebê nasceu com 4 quilos e alguma coisa. E na segunda gravidez ela queria muito um parto normal e ela ouviu isso, né, do médico assistente do pré-natal. E assim, né, a gente consegue perceber nessa frase o paternalismo inserido na nossa cultura, especialmente na obstetrícia, em que temos a imagem do médico salvador da pátria que chega para fazer o seu parto. E que se o médico não estiver ali, este bebê não nasce e você não vai parir. Então, se for grande demais, eu não faço, né? Então, ai de você se ousar a parir. E depois ela mandou que também ouviu: nem quero imaginar o que pode acontecer se você quiser parir parto normal com este peso. Realmente o bebê dela ficou grande, né, para a idade gestacional, mesmo com todos os rastreios de diabetes negativos. Ela é uma mulher muito alta e uma estrutura corporal muito grande. Então eu falei para ela, olha, a gente tem o bebê que o nosso corpo comporta. Esse bebê foi feito para você, né, um bebê grande, porque você é alta e seu marido também é alto. E o seu outro bebê também foi grande. E tá tudo bem, se você quiser, né, uma tentativa aí de parto normal pós-cesárea. E tivemos sucesso no parto. Nasceu um bebê de 4 quilos, 575 gramas. Ela pariu numa posição de 4 apoios, porque a gente já tinha falado no pré-natal que essa seria a posição mais segura para o parto dela, para o nascimento, desprendimento desse bebê, pelo risco de distócia de ombros que poderia acontecer eventualmente. Teve uma distócia de ombros que a gente resolveu muito rápido. Eu já estava muito atenta a isso. E teve realmente uma distócia que eu resolvi com desprendimento do ombro posterior na posição de 4 apoios. E o bebê foi para o contato pele a pele, ela ficou super bem. Ele nasceu um bebê enorme, 56 ou 58 centímetros e 4 quilos, 575 gramas. Não tivemos laceração e foi uma experiência incrível para ela. E não fui eu que fiz o parto, foi ela e o bebê dela e o marido dela. Então, a protagonista é a pessoa que está parindo, né? Não somos nós. E, assim, ela foi muito amedrontada, foi muito violentada de várias formas. Ela fez uma barriga muito grande, foi um barrigão enorme. E ela chegou um momento que ela parou de sair de casa, porque ela não aguentava mais as pessoas falando da barriga dela, falando que ia explodir, que tinha 3 meninos lá dentro, que ela era maluca, que várias coisas horríveis. Ela parou, inclusive, de frequentar a atividade física que ela gostava, porque ela não aguentava mais ouvir as pessoas dando pitaco da barriga dela, opiniões que ela não pediu, e amedrontando, perguntando que dia que era a cesárea, se ela já tinha marcado, que era pra tirar logo esse menino, porque tava grande demais, e várias outras coisas, né? Então, é muito difícil, né, para as mulheres lidarem com isso. E tem outro ponto que eu
também gostaria de falar sobre isso, que é quando a pessoa tem uma laceração. Às vezes ela tem uma laceração extensa, mesmo que de primeiro ou segundo grau, ou até mesmo lacerações graves de terceiro e quarto graus, que vem a equipe e olha para o períneo da mulher assim, oh, nossa, aqui vai ter que ser uma plástica. E assim, imagine a cabeça desta mulher, né? E algumas já ouviram também de alguns profissionais. Ixi, aqui eu vou ter que reconstruir porque esse bebê saiu regaçando tudo. Nossa, mas você também, né, fez força errada e aí, né, regaçou tudo mesmo aqui. E muitas dessas mulheres, às vezes, ficam com essas frases na cabeça por muito tempo. Elas têm medo de olhar no espelho a própria vulva. Elas têm medo de voltar a ter relações sexuais. Elas acham que a vagina e a vulva ficaram destruídas e que o parceiro não vai querer mais olhar para ela, que não vai ter tesão, não vai ter prazer mais. Então, muitas vezes, as consultas de puerpério, as consultas pós-parto, são para desmistificar o que as pessoas ouviram durante a sutura da laceração perineal também. Então, muitas vezes eu falo, não, calma, eu vou te mostrar, tá tudo bem, olha aqui no espelhinho, não tem nada de diferente, já tá tudo cicatrizado, vai ficar tudo bem. Porque elas, sinceramente, muitas vezes acham que acabou a vida sexual delas pelo que elas ouvem dos colegas. E muitas vezes essas lacerações poderiam ter sido evitadas só da gente evitar intervenção desnecessária, tá? Então, posição de livre escolha da mulher, evitar o puxo dirigido. Então, tudo isso a gente vai evitar laceração grave. Agora, proteger o períneo e fazer massagem perineal no período expulsivo, isso não protege contra laceração grave. Outra coisa que também protege é a massagem perineal, mas antes do parto. A partir das 34 semanas, orientada por um profissional que saiba orientar, ou se puder, muito melhor, né, ser orientado por uma fisioterapeuta pélvica e obstétrica. Isso sim tem relação com redução de laceração no trabalho de parto, redução de dor perineal depois, né, redução de prolapsos genitais. Então, é muito importante ter o fisioterapeuta pélvico e obstétrico na equipe assistencial durante o pré-natal e, se possível, também durante o trabalho de parto. Então, isso é muito importante para a gente não achar que a gente está ajudando e atrapalhar. Deixa eu ler aqui. Maraísa disse: olá, boa noite. Estou passando essa situação na unidade que estou como enfermeira obstetra. E nessa unidade só tinha parteira. E quando eu expliquei que não tinha necessidade de tocar toda hora, cortou. Está bem difícil mudar essa situação, mas com jeitinho eu vou chegar lá. Exatamente. Quando eu cheguei aqui onde eu tô hoje, aqui em Ilhéus, era um caos, porque às vezes, é o que eu falo, às vezes os profissionais da obstetrícia têm medo do parto. A pessoa estudou para isso e ela mesma tem medo do parto. Então, eu tive que fazer um trabalho de convencimento das pessoas de que a gente tinha que esperar o bebê nascer e não fazer um arrancamento da criança, puxar o bebê de todo jeito de lá de dentro da mãe dele, ou ficar igual uma maluca gritando para a mulher fazer força. Então, assim, hoje isso já melhorou demais, eu tô muito feliz com essa evolução. Mas a gente não pode desistir deste trabalho de formiguinha, tá, Maraísa? Você não tá sozinha, conte comigo nessa e vale a pena, vale muito a pena. Depois que a gente vê a evolução da equipe, vê que as pessoas estão realmente entendendo que não precisa ter medo do parto, deixar o parto acontecer é o melhor que você pode fazer por essa mulher e por esse bebê. Claro que garantindo a segurança do binômio, né? Depois que a gente vê essa evolução é fantástico e a gente passa a realmente confiar nas pessoas. Mesmo que eventualmente a gente escute algumas coisas que a gente não goste, né?
No meu plantão, por exemplo, as pessoas já respeitam muito, assim, já sabem como eu trabalho. Eu tenho muitas pacientes que têm o bebê em plantões que não são os meus e trazem bons relatos. Algumas eu faço questão de perguntar para todas como foi a experiência, peço para que elas me contem os detalhes de como foi desde que elas começaram a ter contrações, né, ou quando a bolsa rompeu, para justamente aprender também com elas e aprender a ouvir, né, sobre como foi essa experiência e o que poderia ter sido diferente. E muitas vezes eu ouço, nossa, se não fosse fulana, se não fosse doutor ciclano, ou tal enfermeira, eu não teria conseguido, porque ela me ajudou. Aí eu, fez o quê? Aí fala, né, fez massagem no períneo, mandou eu fazer força. Aí eu, tá bom. Então, isso que é violência obstétrica disfarçada de ajuda. A gente convence a pessoa de que está ajudando ela, mas na verdade não, né? Ela conseguiria sim sem a gente. A gente que precisa ter humildade o suficiente para entender que o parto não depende do profissional na grande maioria das vezes. E não desistam de estar do lado certo, de fazer a coisa certa. Eu percebo que muitas vezes, né, isso também vem da sobrecarga de trabalho, dos plantões que as pessoas emendam. Então, tem profissional que faz 24 horas num serviço, sai desse serviço, vai para o outro, faz 24 horas, depois volta para o outro, faz mais 24. Lógico que vai prestar uma assistência ruim. Porque tá cansado, porque quer ir pra casa, porque tá exausto, porque tá revoltado que recebe mal, porque, enfim, várias outras coisas. Então, a gente não pode deixar isso atrapalhar. Eu falo por mim, eu dava muitos plantões, né? Eu cheguei a já fazer 36 horas de plantão 3 vezes na semana. Isso se tornou insustentável com a quantidade, com o aumento do volume de pacientes e com toda certeza isso faz cair muito a nossa qualidade. Hoje eu percebo que chega um determinado momento, são 12 horas de plantão que eu já acho muito. Então chega ali 10 horas de plantão, eu já tô assim, pela hora da misericórdia, implorando pro relógio bater 19 horas para eu ir embora. E sair assim, sem olhar para trás, porque cansa. Dá trabalho, é muito exaustivo fazer obstetrícia. Agora imagina fazer 36, 48, 72 horas de plantão. Não dá muito certo. A gente tem que tentar separar as coisas e lutar mesmo por melhorias nas condições de trabalho. A enfermagem conseguiu o piso salarial, que eu ainda acho ridículo para o trabalho que as enfermeiras prestam, das técnicas de enfermagem, né, que levam a saúde do Brasil nas costas, receberem um valor ridículo desse, e elas precisam se submeter a jornadas exaustivas de trabalho. Então, esse também é um processo que a gente tem trazido, né, aí no Obstetrícia Raiz, que é para as pessoas também se desvincularem dos plantões, dos profissionais se desvincularem dos plantões e irem fazer um pré-natal na casa da paciente, fazer uma educação perinatal. Quando a pessoa entende, sabe do que ela está falando, isso vai mudar muito a nossa assistência quando a gente desvincular o trabalho do enfermeiro, do técnico de enfermagem só dos plantões. Eles têm total capacidade para estar em outros cenários e trabalhar com obstetrícia de uma forma mais segura, mais tranquila e mais, eu falo que assim, quando a gente tem os resultados, né, é muito mais gratificante do que só ficar ali se matando de dar plantão. Antes, quando eu era residente, eu falava que eu não ia fazer consultório nunca, porque eu gosto mesmo do plantão ali, né? Da mão na massa, do hospital, das coisas pegando fogo. Porém, é insustentável levar isso por muito tempo. É uma carga muito exaustiva, muito estressante. A gente adoece mesmo, física e mentalmente. Então, é inseguro. Não é à toa que os profissionais da saúde vivem menos que a população geral. É inseguro e é arriscado e é humanamente impossível fazer o que a gente faz sendo profissional da saúde. A população geral trabalha 40 horas por semana. A gente faz 40 horas em 2 dias ali, né? Então,
é humanamente impossível. Então a gente precisa entender a gravidade disso e repensar aí as nossas decisões, o nosso autocuidado e o quanto isso pode impactar na nossa assistência. Hoje eu dou um plantão por semana e é isso. Pra mim, assim, tá muito já. Porque chega às 8, 10 horas de plantão, eu já tô zonza de tanto trabalho. E eu acho que, assim, a última vez que eu fiz 24 horas foi no Natal. E eu já me deu crise de ansiedade antes de ir pro plantão. Porque eu já tava, gente, será que eu dou conta de fazer 24 horas? E se chegar uma emergência e eu estiver muito cansada, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar isso. As pessoas que estão ali, elas precisam de nós. E às vezes, quando você tá ali no auge da sua exaustão, acontece uma emergência. Chega alguém com DPP, chega um pélvico com os pés para fora, e aí? Como que a gente vai raciocinar, como que vai ter raciocínio rápido, lógico e seguro para garantir a segurança dessa mãe e desse bebê. Então é muito importante a gente entender a gravidade das jornadas exaustivas de trabalho que isso pode impactar. Maraísa disse que estamos em um trabalho de formiguinha para implantar o parto humanizado. Você é de onde, Maraísa? Eu fico tão feliz quando eu vejo pessoas empenhadas em mudar o cenário, porque eu fui essa pessoa, né? Há 3 anos atrás era tudo mato e hoje a gente já mudou tantas coisas que, assim, quando eu olho para trás eu falo, nossa, foi muito bom eu ter tido esse espírito de desbravadora e ter resistido. E resistir nesse cenário, às vezes sendo a única profissional que faz diferente, é muito complexo, é muito difícil. A gente recebe inúmeros julgamentos, o dedo apontado na nossa cara, as pessoas esperando um desfecho adverso para te incriminar, né? Então, isso é muito sério, mas é muito importante para as pessoas entenderem que elas não estão sozinhas. E lá no nosso grupo Obstetrícia Raiz, hoje mesmo a gente teve um relato que, enfim, é muito triste, né? Uma enfermeira obstétrica encaminhou uma paciente para o pré-natal de alto risco com diagnóstico de diabetes gestacional. Ela tinha 2 exames de glicemia de jejum alterados, o valor maior do que 100. Ela encaminhou a paciente para o alto risco e o médico do alto risco disse que ela não tinha diabetes não, que ia fazer um 3º exame, porque aqueles 2 poderiam estar errados. Isso também é violência, tá? Isso é negligência, é não dar à paciente o tratamento que ela precisa para uma comorbidade que pode gerar desfechos adversos gravíssimos. Então a gente vê isso todos os dias. E aí a gente fica frustrada, né? A gente às vezes quer fazer alguma coisa e não consegue. Então isso é muito delicado. Maraísa é de Camaçari, Bahia, mas está no Piauí, cidade de Piraciruca. É assim que fala? Piraciruca. Quantos mil habitantes tem aí? Nossa, eu imagino, é muito desafiador. E eu que saí de um grande centro, né? Saí de Belo Horizonte para vir para Ilhéus, Bahia. Outro estado, outra cultura, um cenário totalmente diferente do que eu vivia lá. Foi muito desafiador, assim. E eu acho que eu só dei conta porque eu tinha um espírito muito jovem, assim, de revolucionária mesmo. Hoje eu não sei se eu enfrentaria tudo que eu enfrentei há 3 anos atrás. Ah, mas 3 anos atrás foi ontem. Sim, foi ontem, mas hoje eu tenho outra cabeça, sabe? Eu não sei se eu enfrentaria, não. O que eu enfrentei no meu primeiro plantão aqui, talvez se fosse hoje, eu teria virado as costas e ido embora e nunca mais ter voltado no plantão. Mas fico muito feliz por isso também. Espero que você tenha muita força aí, Maraísa, para conseguir, né, fazer o seu trabalho de formiguinha. Eu falo que a gente tem que ir comendo pelas beiradas. Eu sou mineira, né, e dizem que mineiro come quieto. Então foi mais ou menos isso. Eu fui comendo pelas beiradinhas ali, mostrando que as coisas davam certo, que tinha como fazer diferente. E hoje, felizmente, as coisas já evoluíram muito. Claro que a gente tem muita coisa para melhorar, mas
já é outro cenário, assim. Então, vale a pena, né? E as mulheres são as pessoas que mais se beneficiam disso. Então, a gente teve redução da taxa de cesáreas, a gente teve redução da taxa de mortalidade materna. Isso é fundamental. Olha, 28.453 mil habitantes, 28.453 habitantes. Massa, cidadezinha, né? Não é tão grande, mas é isso. E como você disse, muitas parteiras tradicionais ainda, que também tinham muitas parteiras tradicionais sem formação técnica, né? E que fazem coisas que elas foram aprendendo de orelhada, e isso vai se perpetuando. Então, eu já escutei várias histórias muito tristes, né, de pessoas que foram realmente violentadas aí por parteiras tradicionais também, então muito complicado. E Carla falou que uma coisa também que ela já ouviu: ou você ajuda fazendo a força certa, ou eu vou ter que fazer uma episiotomia. Isso daqui eu acho que não é nem disfarçado de ajuda, eu acho que isso daqui é realmente uma violência propriamente dita. A pessoa não teve vergonha de ameaçar a parturiente. Então, isso daqui é uma ameaça para mim. Se você não fizer, eu vou te cortar, né? Então, a gente não fala isso em nenhuma outra situação no planeta, mas no parto a gente normaliza falar esse tipo de coisa. Então, assim, que tipo de assistência é essa que nós estamos prestando para as mulheres, né? E a última caixinha aqui que me mandaram, que eu consegui ver antes de entrar para a live, foi: mãezinha, você está colocando o seu bebê em sofrimento. Começou com o diminutivo, o tal do mãezinha já é infantilizando a parturiente e mostrando para ela que quem manda e quem sabe mais é o profissional da saúde, que está ali para acolher e oferecer a melhor assistência. E, além de tudo, culpabilizando a mulher por um desfecho que muitas vezes é inventado pelo profissional. Né? Como assim a mulher está colocando o bebê em sofrimento? Ela não tem essa capacidade. Não tem capacidade. O bebê está dentro da barriga dela. Então, quem deve conhecer a técnica e prestar uma assistência de qualidade para que isso não aconteça, o tal do sofrimento fetal, que é um terrorismo generalizado, que inclusive a gente não utiliza mais essa frase, né, para nomear um estado fetal não tranquilizador. Hoje a gente não tem mais por que usar essa frase, e a gente usa justamente para amedrontar as pessoas e fazer com que elas acreditem na gente e tomem decisões baseadas no medo e no desespero. Então isso, assim, é muito, muito complicado, muito mesmo. A pessoa, se você fala para ela: olha, mãezinha, o seu bebê está entrando em sofrimento, a gente precisa fazer tal coisa. A partir do sofrimento, ela não escutou mais o que você falou. Ali você pode fazer o que você quiser com ela, que ela vai autorizar. Quem é a louca que não vai autorizar? Né? Sendo culpabilizada pelo sofrimento do bebê, pela morte do bebê, pelo, sei lá. Então, assim, isso é muito, muito triste, muito complexo, é um cenário extremamente delicado e que sim, a gente precisa combater, né, esse tipo de coisa, para que a gente se sinta segura para parir, para que a gente se sinta segura para gestar. Eu sempre falo aqui que eu tenho medo, né? As pessoas perguntam: e quando que você vai ter o seu bebê? O meu sonho de vida é ser mãe. Mas eu confesso que eu tenho muito medo de ouvir isso um dia. Já pensou, você tá colocando o seu bebê em risco? Cara, assim, eu acho que não tem como a gente ficar bem mentalmente depois disso, sabe? E por mais que tenha um desfecho adverso, culpabilizar a mulher por uma decisão dela que muito provavelmente foi compartilhada com a equipe, ou deveria, é de uma crueldade muito grande. E isso ela deixa marcas pro resto da vida. Então, por que antes as pessoas falavam que no puerpério, se quebrasse o resguardo, a mulher ficava doida? Porque ela já passou por tantas violências na gestação, no parto e no puerpério, que, assim, muito difícil sair bem, né? Muito difícil mesmo sair bem desse cenário. A gente já tem uma sobrecarga hormonal, uma mudança muito grande no nosso corpo e na nossa cabeça, para ouvir frases que vão mudar, assim, a nossa cabeça
por muito tempo, né? E muitas mulheres ficam muito traumatizadas, não querem mais ter relação sexual, eventualmente não querem mais ter filhos, né? E culpam o parto por isso, mas muitas vezes a culpa é da assistência, né? Que não foi prestada de forma adequada. Então, ou muitas outras vezes, essas mulheres, isso não é só no período do parto, na gestação também, tá? Existe violência obstétrica a todo momento, durante o pré-natal também. Então, por exemplo, não diagnosticar um diabetes gestacional e não entrar com tratamento adequado para essa mulher é uma grandíssima violência. Porque depois ela vai ter complicações, pode não ter no parto, mas muito provavelmente ela vai ter. Ela teve 2 glicemias de jejum com mais de 100, né? Alteração muito alta mesmo. E muito provavelmente ela vai ter complicações sérias nessa gravidez. E aí vão culpar o parto, né? Ah, o menino nasceu com 5 quilos. Ah, o bebê teve óbito fetal. Ah, foi porque esperou demais. Ah, porque não fez cesárea. Não. Ah, porque não fez pré-natal direito. E não é porque ela não procurou assistência. A culpa não é dela. A culpa é do profissional que não prestou assistência de qualidade para essa mulher. Vai ficar repetindo a glicemia de jejum até dar normal? Esperar 9 meses para falar, ah, realmente, agora o feto tá grande demais, muito líquido. Então era diabetes mesmo, né? Aí já não tem mais o que fazer, né, meu consagrado? A gravidez dura 9 meses, que passa assim, muito rápido. Então a gente precisa agir em tempo oportuno, a gente precisa fazer as intervenções que são necessárias, não intervir quando precisa, também é violência. Tá? Então, ela não quer que eu faça nada, então eu não vou fazer. Não, não é bem assim. Às vezes a gente precisa de uma intervenção e a gente precisa orientar essa mulher, essa família, que a gente precisa intervir. E isso também é humanizar a assistência. Humanizar não é você esperar a hora da natureza, não. Muitas vezes a gente precisa intervir e tem que intervir direito, né? Então, assim, estamos aí para fazer esse trabalho de formiguinha juntas. Espero que vocês contem comigo aí nessa jornada. Obrigada pela presença hoje, véspera de feriadão. Também estou super cansada, hoje atendi muita gente no consultório. E quero dizer que em breve teremos uma nova turma do curso Obstetrícia Raiz aberta, que tivemos algumas alunas, tá? E, bom, estamos fazendo o nosso trabalho de formiguinha, fazendo a nossa parte para mudar a assistência e favorecer com que essas mulheres tenham uma experiência positiva de gestação, parto e nascimento. Afinal, as mulheres não querem só ser sobreviventes, né? Elas não querem só ser sobreviventes ao parto e elas não merecem isso. Elas merecem ter boas experiências, elas merecem engravidar felizes e tranquilas, elas merecem ter um parto legal, elas merecem ter um puerpério saudável e uma vida saudável com suas crias. Então, esse papel é nosso. As novas gerações passam por nossas mãos antes de chegarem a esse mundo. E a gente não dá o devido valor e importância disso para a sociedade, para o mundo. Hoje todo mundo reclama que tá tudo diferente, que o mundo isso, o mundo aquilo. Mas a gente que é o responsável por receber as novas vidas, como que a gente está recebendo essas pessoas que estão chegando? Né? Então, a gente tem um impacto muito importante na vida dessas mulheres e desses bebês, e a epigenética tá aí para explicar isso, tá? Então, se você é profissional da obstetrícia que nos acompanhou até agora, eu vou deixar aqui no Stories o link para você se inscrever na nossa lista de espera, receber as notícias em primeira mão da nossa imersão, que acontecerá em maio, e depois para a nossa nova turma do curso, que vai abrir também em maio. Te aguardo do lado de cá, fazendo a diferença aí na vida destas pessoas. Boa noite, bom feriado e até breve!